Nós iremos ler o verso 13 e o 14. Samuel, capítulo 13, verso 13, está assim a palavra de Deus. Muito obrigado. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Verso 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Muito obrigado, somente até aqui. Quero tomar os vossos assentos. Pastor Adriel, o primeiro homem que teve o prazer de exercer a monarquia em Israel foi Saul. Por aclamação pública e permissividade de Deus, Saul foi ungido como o primeiro monarca, como o primeiro rei para liderar a casa de Israel. Saul pertencia a uma família muito rica e influente daquela época. Ele chegou ao trono de Israel depois de um período muito tumultuado em que a nação havia passado, pois antes deste período em que Deus abriu o ciclo da monarquia, Israel era liderado por chefes tribais, pastor Ezequiel, que nós conhecemos como juízes. E na época dos juízes houve uma grande corrupção entre o povo e os seus líderes. Então Saul chega ao trono depois deste período tumultuado. Pastora Marcelene, o primeiro ano do reinado de Saul foi excelente. Ele obteve muito êxito como rei, muito sucesso no seu primeiro ano como rei. Só que quando nós chegamos no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, que foi exatamente o que eu fiz questão de usar como base, Saul está no início do seu segundo ano como rei. E aqui ele cometeu uma atitude que fez com que Deus reprovasse o seu reinado. Ele, por causa da impaciência, prepotência, arrogância, ele ofereceu um voto atrevido, porque ele não poderia oferecer sacrifício a Deus, mas ele, por causa de todos esses motivos, acabou cometendo esse grande erro que gerou uma consequência irreparável. Ao todo, olha que interessante, Adriel, eu já finalizo a introdução. Ao todo, Saul reinou 40 anos. Quantos anos? 40 anos. Tecladista, como você se chama? Tecladista, como é o seu nome? Como você se chama? Arthur, nome de rei também. Arthur. Ao todo, Saul reinou 40 anos. O primeiro ano ele reinou com a aprovação de Deus. E todos os outros anos ele reinou rejeitado por Deus, porque ele foi rejeitado no início do segundo ano do seu reinado. Então, Arthur, olha que interessante, entre nós dois, Saul usou a coroa mais sem Deus do que com Deus. Um ano ele está com a coroa, está no trono, é aclamado, é chamado como rei, com a presença de Deus. Todos os outros 39, os demais anos que ele ficou no trono, ele reinou sem a presença de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas pregando que era impossível Saul ter dado certo, e eles partem do princípio que Saul deu errado porque
ele não foi escolhido por Deus. Eu já ouvi muitas pessoas fazendo uma comparação entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. Como você se chama, fotógrafo? Beatriz. Eu já vi muitas pessoas falando assim: Beatriz, Saul deu errado porque ele foi escolhido pelo povo. Davi deu certo porque Davi foi escolhido por Deus. Mas quando nós chegamos no verso 13 do capítulo 13, Beatriz, essa ideia é desconstruída. Se o pessoal da mídia conseguir colocar aqui para mim, Beatriz, olha o verso 13. Depois que Saul havia oferecido o sacrifício para Deus, olha as palavras de Samuel para o rei. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, você agiu como um tolo, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Olha que interessante, Adriel. Samuel diz para o rei: porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então, Beatriz, aqui está a prova que Saul poderia ter dado certo. 1 Samuel 13:13. Se você tivesse guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha o que Samuel está falando para Saul: Deus iria perpetuar o seu reinado. Então essa ideia, Beatriz, de que Saul deu errado porque Deus não queria que ele desse certo, ela é desconstruída aqui. Deus tinha desejo que Saul desse certo. Pastor, por que Saul deu errado então? Não é sobre Deus não ter o desejo que ele desse certo. Saul deu errado por causa das suas escolhas erradas. Então eu quero resumir essa introdução fazendo uma observação aqui. Você tem tudo para dar certo, e só existe uma pessoa no universo capaz de atrapalhar tudo que Deus tem na sua vida, mesmo Deus estando com você. Pastor, aonde eu encontro a única pessoa que pode atrapalhar tudo na minha vida, mesmo Deus estando comigo? Na frente do espelho.